Então, olá, querida pessoa, mais um encontro nosso, é um prazer. E hoje eu quero falar para você sobre como aguentar críticas. É isso que eu vou mostrar. Vou mostrar três formas ou três medidas importantes para se aguentar críticas. É interessante mencionar que hoje, então, eu faço uma comunicação com menos teor técnico em termos de inteligência moral, porém, essa comunicação sobre como aguentar críticas é também um tema importante, um tema interessante quando se trata de inteligência moral. É um dos elementos importantes, vamos chamar assim, um teor importante quando se considera crítica, é a condição do ego nessa situação da crítica. Então entra em jogo aí, pode-se pensar, entra em jogo vaidade, mas tem uma coisa mais fundamental que entra em jogo, que é geralmente o que gera alguma dificuldade, que gera algum problema, se tratando de crítica, que é uma espécie de sensação de que o ego está em perigo. E a situação de crítica envolve o ego. Né? O ego no sentido tanto de vaidade, mas o que eu acho mais importante é mencionar como que o ego se sente em perigo quando ele é criticado. E, e quando se fala em ego, quando se fala do perigo que o ego sente quando é criticado, isso remete a uma situação moral, no sentido de que a moral ela é um sistema simbólico, é um conjunto de ideias, de noções que procuram nos lembrar justamente de como é necessário a gente se libertar desse chamado ego, desse chamado eu, que nos faz pensar apenas no interesse próprio, justamente preocupado com a sua própria sobrevivência. Lá no fundo, o que está em questão é uma espécie de um medo, uma espécie de como diria Melanie Klein, a psicanalista Melanie Klein, uma espécie de angústia de aniquilamento, né? Um medo de ser aniquilado, um medo de se desaparecer, e isso faz com que esse esse sistema chamado egocentrismo, nos leve a tomar várias atitudes de proteção. Então, o medo é uma sensação importante, um sentimento importante nessa lógica, né? E que também leva a outros, né? A sensação de insegurança, isso nos leva a procurar montar uma proteção em torno de nós mesmos e, sobretudo, então, um sistema, vamos chamar assim, de defesa, que é o que nos traz de novo para o tema da crítica, de como aguentar crítica. E eu lembrei de uma história interessante, uma história sobre a vida de Nelson Mandela. Nelson Mandela nasce em 1918 e nos seus primeiros anos de vida, na sua infância, ele conta na sua autobiografia, ele já vai colhendo, e ele assim registra mais tarde, numa autobiografia que ele começa a escrever na prisão, em Rhode Island, ele então começa a fazer registros dessas impressões da sua Rhode Island, né? Da sua infância, e ali, é claro, duas figuras, como costuma acontecer, duas figuras são muito importantes para ele. A figura da mãe, que ele diz que a mãe era o coração da existência dele, e a figura do pai, que era por meio de quem ele se definia. Ou seja, o pai era um modelo muito importante para ele. E ali na vida naquela tribo chamada de Tembo, que fazia parte de uma nação maior, que era a nação dos Xhosa, o pai tinha uma posição de importância. Ele é uma espécie de uma autoridade, não uma autoridade instituída. Ele era um assessor, um conselheiro de autoridades africanas. Então, era alguém que tinha uma espécie de uma influência política, ainda que não fosse um homem instruído do ponto de vista das letras. Mas ele tinha essa força de influência.
Ele conta também que era um senhor que se orgulhava da sua rebeldia, da sua teimosia, e Nelson Mandela disse que ele herda essa teimosia do pai. Então, o pai tem esse lugar social, essa função social naquela vila onde ele vivia. E justamente nessa posição, e como foi dito, orgulhoso da sua rebeldia, o seu pai comete um ato de não corresponder ao chamado de um juiz em razão de uma querela, e de um juiz branco, né, da tradição inglesa, a partir da colonização inglesa, e esse juiz destitui o pai de Nelson Mandela daquela posição. É interessante também mencionar nesse ponto que essa tribo chamada Tembo era constituída por que eles chamavam então de duas casas, uma casa maior e uma casa menor. A mãe de Nelson Mandela vem da casa maior, e todos ali, toda aquela tribo e aquelas casas eram também organizadas em clãs, e o clã ao qual pertencia a família de Nelson Mandela era o clã chamado de Madiba, e Madiba também passa a ser depois uma espécie de um apelido de Nelson Mandela, um apelido que também guardava bastante respeito. Então ele vem desse clã chamado Madiba, esse é um nome que Mandela recebe em algum momento. O próprio nome Mandela vem do avô, de um de seus avós, né, do pai de seu pai. Então, daí ele recebe o nome Mandela. Mas então, naquela situação em que o pai dele não corresponde ao juiz, ele é punido, perde a sua posição, ele perde as suas posses, eles tinham uma condição muito boa do ponto de vista material, mas com isso há uma perda geral, e eles precisam deixar aquele vilarejo e vão se dirigir para um outro vilarejo chamado Cuno, eu vou pronunciar assim. É uma história interessante, com muitos detalhes tanto de parentesco quanto de grupamentos, né? E de algumas também, de alguns sítios, de localizações geográficas. E nesse vilarejo, estamos falando de uma região no sudeste da África do Sul, já alguns quilômetros, algumas poucas centenas de quilômetros do Oceano Índico. E ali naquele vilarejo, que era um vilarejo mais pobre, mais árido, a família se organiza ali. O pai, novamente, certamente por seu modo de ser, por seu estilo, ele ocupa também uma posição de uma espécie de um sacerdote. É interessante também mencionar que o pai dele era também reconhecido como sendo uma espécie de um historiador, ele conhecia muito da história do povo, e por isso ele era uma referência também por esse tipo de talento. E como sacerdote, ele cuidava dos sacrifícios, no que diz respeito à religião tradicional deles, cuidava de sacrifícios, de cerimônias como casamentos, como funerais. Então ele tinha esse papel. E uma característica interessante dessa cidade, Keno, é que ali os Xhosas eram compostos tanto pelos Tembos quanto por uma outra tribo chamada Amfengo, algo assim. É uma grafia não muito familiar para nós, mas então havia essa distinção entre entre esses dois conjuntos. E esses Amfengo, eles tinham uma relação já mais próxima com os brancos, trabalhavam com os brancos, ou para os brancos. E por trabalhar para os brancos, eles tinham também um nível educacional muito melhor, estudavam propriamente e também absorveram muitas técnicas dos brancos e, inclusive, se converteram ao cristianismo também. E eles passaram a expressar aquilo que os missionários diziam, que o cristão é civilizado e o civilizado é cristão. Então, era um grupo mais rico, inclusive, um grupo mais destacado, de onde saíam clérigos, de onde saíam policiais, por exemplo, de onde saíam intérpretes.
E apesar de haver uma rivalidade entre os Mfengu e os Xhosa, e os Tembo, né, não havia uma hostilidade, uma rivalidade sem hostilidade. E o pai dele, de Nelson Mandela, não ligava muito para isso, se relacionava bem com esse outro grupo. E ele conheceu dois irmãos cristãos que passaram a tentar exercer alguma influência religiosa, ou seja, falar de cristianismo para eles. E a mãe de Nelson Mandela foi sensível a esse discurso, ela se converte, e o filho, Nelson Mandela, acho que por volta de 7, 8 anos, ele é inclusive batizado na igreja metodista. Então, o cristianismo ali era representado pela igreja metodista. O pai não se opõe, e assim ele passa a frequentar a escola. E 1 ano depois, 2 anos depois, quando ele tinha 9 anos, ele perde o pai. E aí algo importante acontece, uma virada importante acontece, que é o ponto em que eu me aproximo do interesse de contar essa história. E o que acontece é que, quando ele perde o pai, a mãe deixa a cidade de Queno, já eles com essa relação com o cristianismo, no caso com a igreja metodista, e vão para uma outra cidade. E o motivo de eles irem para essa outra cidade era uma cidade que era o centro que governava essa região dos Tembo, onde estava o regente, aquele que era a autoridade principal. Era uma autoridade africana, mas instituída e autorizada pelos brancos de tradição inglesa. E a mãe e o pequeno Mandela, Nelson Mandela, vão para essa outra cidade porque justamente esse regente, que um dia tinha sido beneficiado pelo pai de Nelson Mandela, numa querela política, ele resolve então assumir Nelson Mandela. É interessante dizer que quando ele chega a essa outra cidade, eu vou tentar aqui também dizer o nome dessa outra cidade, quando ele chega a Mackenzie, algo assim, quando ele chega na cidade, ele já chega com o nome Nelson, porque ele recebeu esse nome de Nelson na escola que ele frequentava em Queno, que foi o nome dado pelos brancos. Os brancos não tinham interesse de pronunciar os nomes africanos, e deram esse nome para ele, então ele já chega na cidade como tendo já o nome Nelson, né? Não que importasse para o regente, que era também africano. E quando ele passa a viver com esse regente, ele passa a participar de uma elite africana. E aí vem também uma curiosidade, mais uma curiosidade interessante em relação à formação de Nelson Mandela, que ele tinha esse contato com o pai, né? O pai era já uma espécie de uma liderança, não era um governante, mas era uma liderança, era uma pessoa influente, era uma pessoa, podemos dizer assim, sábia, inteligente. Ele recebe essa influência do pai, ele diz que se definia pelo pai, e quando ele é adotado por esse príncipe, por esse regente, ele também se impressiona muito com a autoridade desse regente, com a autoridade, com a altivez e também com a inteligência desse regente. Ele destaca essas características. Isso é interessante mencionar para a gente pensar a formação, que é também moral, né, dessa figura histórica Nelson Mandela. E ele, então, eu dizia, começa a fazer parte dessa elite, ele é, na prática, filho do regente, ele anda junto com, com os filhos do regente, é tratado da mesma maneira, e ele diz, então, que, e é claro, ele também vai para a escola, ele é educado na cultura Xhosa, ele estuda história, ele estuda inglês, ele estuda geografia, então ele vai sendo ali formado. E ele disse que ali duas coisas eram muito importantes na vida dele, naquela cidade. Ele disse que havia dois princípios da vida dele, que organizavam a vida dele. E eram dois princípios institucionais. O primeiro princípio era a própria igreja. E o segundo princípio era chefia. Assim, a palavra, literalmente traduzido, mas então era a relação que ele tinha com a liderança naquela região, que era
que girava em torno do regente, o seu pai, Jongintaba, que era o seu pai adotivo. No tocante à igreja, ele disse que ele era a igreja metodista, de estilo wesleyana, um metodismo mais devocional. Ele disse que ele tinha que ir para a igreja todo domingo, era um compromisso muito importante, diferente do que ele vivia em Queno. Lá ele foi batizado, mas nada o obrigava a frequentar a igreja. Já em Mequequenzo, ele frequentava todo domingo a igreja, e lá surgiu também uma outra figura que exerceu muita influência sobre ele, o impressionou, que foi a do reverendo Metiolo. E esse reverendo, além de ser ele disse que era uma figura muito grande, que que se expressava muito bem, uma voz muito poderosa quando falava, quando cantava, ele disse que esse reverendo incorporava ou encarnava tudo aquilo que era mais sedutor no cristianismo para ele. Ele não detalha isso que seria mais sedutor, mas certamente aí estão também alguns elementos morais. Ele diz em outra passagem quão amoroso era esse reverendo com ele. E ele se impressionou ainda mais por esse reverendo quando ele percebeu que esse reverendo tinha alguma autoridade espiritual sobre Jojintaba, o regente, o pai adotivo dele. Então, tem essa instituição importante na vida de Nelson Mandela, da igreja. E a outra, como eu já mencionei, a da liderança. E essa instituição da liderança girava toda em torno de seu pai adotivo, Jojintaba, e em torno da sua casa, que era uma espécie de uma sede, que era chamada de Great Place, como se fosse um lugar ótimo. E em torno desse regente havia conselheiros que tinham tanto uma função parlamentar quanto uma função judiciária. Não que houvesse necessariamente uma instituição, parlamento e judiciário lá, mas o Mandela menciona assim, eles cumpriam essa função. E desse centro se organizava, então, partia toda a organização dessa tribo Tembo. E, de tempos em tempos, conforme a necessidade, o regente enviava carta para as diferentes localidades na região, convocando assembleia. E essa assembleia convocada, o tema era anunciado, eram assuntos que diziam respeito às riquezas, por exemplo, ao gado que eles compartilhavam, que eles criavam e compartilhavam, diziam respeito a leis novas, a sistemas novos que eram instituídos. Então, quando isso precisava de ser discutido, Jojintaba convocava uma assembleia e ia quem queria. As pessoas eram livres para participarem e para não participarem. E quando estavam lá, eram também livres para falar, para se manifestar. Quando eles chegavam a cavalo, chegavam a pé, Jojintaba recebia todos, agradecia a presença de todos e explicava o motivo daquela reunião. E todos, então, podiam se expressar livremente. E Nelson Mandela disse que aquilo foi muito importante para o aprendizado dele político, para o aprendizado dele sobre liderança. Ele disse que ele aprendia observando o que falavam, observando como falavam. Ele disse que observava os oradores que eram mais prolixos e que rodeavam e não chegavam a nada, observava aqueles que eram mais objetivos, que eram mais lógicos, observava que alguns usavam técnicas de oratória para impressionar, para convencer, para comover. Então ele disse que tudo isso acontecia tendo comida farta e ele enchia a barriga e observava e aprendia. Ele disse que aquilo ali era, justamente por essa liberdade de falar, era uma democracia, era uma expressão de democracia. Ele disse que era a democracia na sua forma mais pura. Bacana essa expressão. Mas aí algo particular acontecia ali, para eu então chegar onde eu quero. E eu quero recorrer a algumas notas aqui. Ele disse que era típico
e necessariamente acontecia o fato de que as pessoas, a sua liberdade de falarem, o que fazia daquilo ali uma democracia. É interessante quando se fala sobre isso e quando se conta esses detalhes, como se vê que também na África havia uma espécie de uma ágora que geralmente só é vista na Grécia, né? Então, o fato de as pessoas se reunirem no jardim daquele casarão, The Great Place, e discutirem política, tomarem as decisões juntas, aquilo também era uma ágora, também era a política ateniense acontecendo ali na África e quem sabe até mais antiga. Mas o que acontecia de particular ali era o fato de que eles criticavam o regente. As pessoas criticavam o regente. Elas faziam isso de uma maneira veemente, mas de uma maneira, ao mesmo tempo, delicada. Era veemente, mas delicado. Eu estou procurando aqui a passagem, esqueci de marcar no livro. Ele diz que era com candura. Era isso que eu queria recuperar. As críticas eram feitas ao regente com veemência e com candura. Enquanto as pessoas criticavam o regente apenas ouvia. E essa era uma característica, então, da posição do regente. Ele abria, recebia as pessoas, agradecia, explicava o motivo e ficava calado durante toda a reunião e ia falar apenas ao final da reunião. E ao longo da reunião, as pessoas falavam livremente, criticavam-no diretamente, de maneira veemente, ainda que com candura, e ele apenas ouvia. A reunião continuava e eles buscavam chegar num acordo. Enquanto eles não chegavam num acordo, numa unanimidade, aquela questão não era fechada. Então, após, quando chegava ao pôr do sol, já no final do dia, o regente resumia a questão e tentava levar o grupo a um consenso, a uma unanimidade. Se isso não acontecia, eles fechavam aquele dia de discussão e se reuniam um outro dia até chegarem a um consenso. E Mandela disse que o conceito de uma democracia onde uma maioria impõe uma posição, uma decisão sobre uma minoria, isso era totalmente estranho para eles. Não existia isso. Eles tinham todos que chegar a um ponto em que ficassem satisfeitos com uma decisão. Mas então, dessa história, eu quero tirar a primeira forma de se lidar, de se aguentar a crítica, que é seguindo o modelo desse regente. Então, diante da crítica, apenas ouvir. Notando que o pano de fundo dessa situação é aquela situação de um ego preocupado com a sua própria sobrevivência, com a sua própria manutenção, e que se apressa em se defender das críticas como se elas pudessem dissolvê-lo, como se ele pudesse ser aniquilado pelas críticas. Mas então a posição do regente é a posição modelo diante das críticas, que é ouvir a crítica. Do ponto de vista, vamos chamar assim, sociológico, talvez o regente tivesse condição de sustentar o silêncio dele, porque ele era justamente uma autoridade, ele tinha uma força interna para isso. Então, isso é algo interessante de se mencionar. Em algum momento, Mandela conta que o povo Xhosa era muito orgulhoso, ele tinha da sua própria, do seu próprio nome, da sua reputação, que eles tinham uma dignidade. Eu estou mencionando isso para dizer que se não há poder, ou quando não há poder, pode haver a dignidade, pode haver uma sensibilidade para a própria dignidade, e essa dignidade ser, sim, aquilo que pode sustentar aquela pessoa que numa determinada situação possa ou pudesse se sentir em perigo diante das críticas. Então, a sintonia com essa dignidade é o que pode permitir que você, possamos nos calar diante da crítica, no sentido de aguentar aquela crítica calado,
com a certeza de que ela não vai eliminar a nossa dignidade. E no caso do regente, a dignidade dele é representada pela própria posição dele. A gente não pode afirmar que só porque tinha aquela posição que ele tinha dignidade. Ele pode ter aprendido sobre dignidade, ajudado por aquela posição. Mas então essa é a primeira forma de aguentar a crítica. Calado, né? Pelo menos esperar ela terminar, né? E aí eu quero passar para a segunda medida, né, que se pode usar, para a segunda forma que se pode usar para aguentar a crítica. E aí eu vou me remeter a uma outra fonte, né? Se você pegasse meu livro, que são os Analectos aqui do Confúcio, você ia ver várias passagens aqui marcadas, né? É uma delícia a leitura desse livro, os Analectos de Confúcio, várias marcadas com grafite, circuladas, sublinhadas com grafite, e algumas marcadas com um destaque maior com marcador. E uma delas é uma passagem que eu quero ler agora, que é uma passagem que também me impressionou muito, que vai nos indicar uma segunda forma de aguentar as críticas, além de ouvir calado. A segunda forma é indicada por essa passagem dos Analectos de Confúcio. Sou um homem de sorte. Sempre que cometo um erro, as outras pessoas percebem. Sou um homem de sorte. Sempre que cometo um erro, as outras pessoas percebem. Eu fiquei muito surpreso quando eu li esse texto, né? Que tem aí uma coisa contra-intuitiva, né? Tenho sorte porque outros percebem o meu erro. Na verdade, eu acho isso lindo. E é claro, né? É uma das coisas que eu estou treinando na vida, né? A pegar esses modelos. Quando eu li também essa passagem na autobiografia de Nelson Mandela, eu fiquei muito impressionado também com ela. É por isso que eu estou trazendo aqui para você, para compartilhar com você, né? Do regente calado, ouvindo as críticas. Em nenhum momento ele vai lá e rebate críticas, se defende, nem nada. Nunca é dito isso na história aqui de Nelson Mandela. E também achei linda essa passagem de Confúcio. Sou homem de sorte. Sempre que cometo um erro, as outras pessoas percebem. E como entender, então, essa passagem? Por que isso significa sorte, né? Então, vamos lá. Eu tento interpretar essa passagem, né? Por que isso significa sorte? Primeiro, se as outras pessoas percebem, a gente supõe que ele sabe que as pessoas percebem. Então, isso é dito de alguma maneira. Ou é dito diretamente, foi dito diretamente para ele, era dito diretamente para ele, ou chegava até ele. Então ele sabia que as pessoas tinham percebido, porque não houve silêncio. Se foi dito diretamente para ele, ele permitia que as pessoas falassem. As pessoas sabiam que podiam falar isso para ele. E se não era dito diretamente para ele, talvez ele também aceitasse isso com mansidão, talvez também calado, não sei, de modo que aqueles que traziam podiam trazer novamente, porque sabiam que podiam dizer para ele. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que se pode depreender dessa citação. O fato de que essa outra autoridade, Confúcio, ela permitia ser criticado, né? E no que ele permitia, ele ouvia as críticas, ele recebia essas críticas, né? Ele se deixava ouvir essas críticas, né? Então elas chegavam até ele, né? E um outro ponto importante relacionado a isso é o fato de que ele se julgava quando ele recebia essas críticas. Então ele podia ouvi-las, ele então julgava e verificava a verdade dessas críticas. Por isso ele podia dizer que ele tinha sorte em recebê-las então. Porque finalmente, esse é o ponto decisivo, ele quando recebia essas críticas, ele tinha a sensação de que aquilo era uma oportunidade para ele.
Então, essa é a terceira forma de aguentar as críticas, de ver nas críticas, é claro, diante da verdade, né? Se a crítica for justa, receber essa crítica como sendo uma oportunidade. Olha, se fulano disse algo sobre mim, e se isso é verdadeiro, isso me faz lembrar, isso me faz perceber, isso me faz despertar para o fato de que esse erro está tão presente em mim que as pessoas podem perceber. Então agora eu sei que eu não posso mais ter dúvida de que eu preciso mexer nisso. Eu preciso encontrar uma maneira de superar esse problema. É uma aceitação da própria característica crítica, né, mas que essa aceitação leva ou permite a correção dela. Então, sou um homem de sorte. Toda vez que cometo um erro, as pessoas percebem. Toda vez que eu cometo um erro, as pessoas me dão a oportunidade de saber que esse erro está ali, ou seja, elas me dão a oportunidade de não deixar passar, né, de eu não perceber que há um erro, que eu cometi esse erro, e agora eu posso corrigir e me tornar uma pessoa melhor. Posso buscar uma versão melhor de mim. Então, uma das metas, um dos propósitos de Confúcio é justamente isso, né, de elaborar a si mesmo a tal ponto de se tornar o que ele chama de um cavalheiro, que é uma figura moral mais excelente, né, com diversas virtudes, com a virtude da benevolência, a virtude da prudência, a virtude da compaixão, entre outras virtudes, né? Então é isso. A segunda forma de aguentar a crítica é ver nela uma oportunidade para melhorar. E vamos a uma terceira forma de se aguentar as críticas. Essa também é outra passagem que me maravilhou quando eu li. Eu já falei e quero repetir, né? Eu trouxe passagens que todas de alguma forma me surpreenderam, né? Que era uma maneira diferente de olhar para uma situação onde normalmente a gente vai reagir com agressividade ou com raiva, com defensivas. E esses sábios vão mostrando para nós bem, que tem uma outra maneira de lidar com as críticas. E aí vem a terceira forma, que eu chamo. Bem, então vamos ver primeiro o que o texto diz e vamos ver de que maneira que eu nomeio e vejo essa passagem. Essa é uma passagem de Epicteto, retirada de Enchiridion, que é a sua obra que significa o manual, a sua obra principal. Epicteto é um filósofo estoico do terceiro século antes da era cristã. É uma figura muito interessante, você pode pesquisar na internet. Ele foi um escravo, mas por sua inteligência ele foi apadrinhado por autoridade romana e pôde ensinar sua filosofia, ensinar até o ponto de incomodar autoridades e ser banido da cidade. Mas justamente por ter sido um escravo, Epicteto, ele é como se ele tivesse buscado qual é a liberdade mais essencial. Então, algo importante na filosofia estoica de Epicteto é a relação que o indivíduo tem com a realidade. Ele não confundir a realidade com seus desejos, com as suas interpretações. Então, ele diz que isso é um dos pilares para a evolução moral e um dos pilares também para a paz interior. Então, esse em curtas palavras, é Epicteto. Então, nesse livro, Epicteto diz assim: quando alguém diz alguma coisa negativa em relação a ele diz assim: acho que essa pessoa não conhece todos os meus defeitos, ou não teria mencionado somente estes. Acho que essa pessoa não conhece todos os meus defeitos, ou não teria mencionado somente esses. Epicteto mostra como reagir à notícia de que alguém falou alguma coisa mal de você, ou fez alguma crítica a você. Então a reação é essa, como se fosse assim, bem, é claro,
né? É claro que ela tinha algo a dizer, né? E se me conhecesse, teria muito mais a dizer, teria muito mais defeitos a apontar. Eu digo que essa terceira forma de lidar com a crítica é rindo de si mesmo. Isso para mim, isso é um texto divertido que Epicteto nos traz. Então, quando eu li isso, eu li maravilhado e também achei divertido. Falei, olha, que barato isso, né? Como é verdadeiro. Ora, por que não? Por que alguém não mencionaria um defeito meu? Né? Quem sou eu para não ter defeitos? E eu quis associar a essa citação de Epicteto uma citação de Gotthold Lessing, que é um literato, um poeta alemão do século XVIII, identificado como sendo, então, um intelectual, né, um pensador do iluminismo alemão. E ele também tem uma passagem bem interessante, que eu deixo ainda nesse mesmo contexto do rir de si mesmo. Ele diz assim: aprendi a conhecer a mim próprio, e certamente desde então nunca mais ri ou escarneci de ninguém que não fosse eu próprio. Então ele fala diretamente sobre o rir de si mesmo. Aprendi a conhecer a mim próprio, e certamente desde então nunca mais ri ou escarneci de ninguém que não fosse eu próprio, que não fosse eu mesmo. Então, depois que ele se conheceu, ele viu que ele mesmo era um motivo, eu não vou dizer de piada, certamente não é esse o espírito, mas ele podia ver nele mesmo as imperfeições, né? Que não era o caso dele olhar para outras pessoas e ver a imperfeição das outras pessoas, e muito menos então, né, fazer piada disso, ou maledicência disso, comportamento difícil, né, de conter. Mas ele disse que depois que ele se conheceu, viu os próprios defeitos, bem, ele só podia, se fosse o caso, falar de si mesmo, né? Falar dos próprios defeitos, ou seja, se ocupar com os próprios defeitos. Então temos como uma primeira forma de aguentar as críticas, calando-se, apoiando na própria dignidade, né? Essa é a primeira forma. A segunda forma de aguentar as críticas, como ensinou Confúcio. A primeira lição é a lição do regente Jojintaba, o regente da tribo Tembo, em que vivia Nelson Mandela na sua infância, em torno dos seus 10 anos de idade. A segunda lição deriva do texto Analectos de Confúcio, que diz que a crítica é uma oportunidade. Então, quando a gente recebe uma crítica, essa crítica é verdadeira, é justa, essa é uma oportunidade para nos lembrar de que a gente precisa, então, melhorar. É a segunda forma de aguentar a crítica, perceber que isso é uma oportunidade. Se eu olho a crítica como uma oportunidade, eu sinto a sorte, como diz Confúcio. Né? Eu sinto, poxa, me dei bem, agora eu sei disso. Agora eu posso arranjar alguma maneira de superar essa dificuldade em mim. E a terceira maneira de se aguentar as críticas é rir de si mesmo, né? Entendendo que é verdadeiro que alguém veja um defeito em si. Se a pessoa apontar um defeito, poxa, ainda está tudo bem, porque há outros mais, né, que a pessoa não viu, diz Epicteto, né? E como diz Lessing, né? Bem, como é que eu vou ficar olhando defeitos dos outros se eu tenho meus próprios defeitos? Isso parece, né, essa terceira forma de lidar com críticas, ela me lembra, por exemplo, aquele dito de Jesus no Evangelho de João, capítulo, não vou dizer o capítulo, tive medo agora de errar, mas é a passagem clássica, né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? Então parece que Lessing encontrou outra maneira de dizer a mesma coisa. Então, essas são as três formas de se lidar com críticas. E eu quero terminar, se não for com uma terceira forma, seria uma advertência em termos de inteligência moral, né, que eu também retiro de Epicteto. E diz assim: só os moralmente fracos sentem-se impelidos a se defender ou se explicar aos outros. Só os moralmente fracos se sentem impelidos a se defender
ou a se explicar aos outros. Passagem interessante essa, eu vou comentar. Desde que a qualidade de suas ações, ele diz, fale a seu favor. Desde que a qualidade das suas ações fale a seu favor. Ou seja, não se apresse a, a advogar em nome de si mesmo, ou por si mesmo. Haja, continua vivendo a vida. Né? Haja cada vez melhor, como diz Confúcio, aproveita a oportunidade e vá se aperfeiçoar. E isso vai falar a seu favor, e se não, está tudo bem. O mundo não vai acabar, você não vai acabar. Mas é interessante ele dizer que só os moralmente fracos sentem-se impelidos a se defender e a se explicar aos outros, porque o apoio, quando ele diz moralmente fracos, né, o que é esse moralmente fraco que se apressa a se defender e a se explicar? É aquele que não está ainda esclarecido, ele não está sensível, ele não está vinculado à sua própria dignidade. Ele precisa trabalhar, elaborar mais a sua própria dignidade e não se sentir correndo risco. Ele sabe que a dignidade é algo próprio a ele, que ninguém pode tirar. Mas isso é algo que se desenvolve, isso é algo que se enxerga melhor, isso é algo que se sente melhor, isso é algo com que se tem um contato maior. Mas ela está em cada indivíduo, em cada pessoa humana, né? Não só em cada pessoa humana, inclusive, mas ela está na pessoa. Então, quando essa sensação da própria dignidade ela está frágil, então isso é uma fraqueza moral, como está dizendo Epicteto. Isso é o moralmente fraco. Então isso gera a necessidade da defesa e da explicação. Então aquele que tá em sintonia com a sua dignidade, ele ouve a crítica calado, ele percebe a verdade da crítica, faz disso uma oportunidade, porque ele agora vê o melhor do seu defeito, ele vai procurar melhorar, e ele vai aceitar receber essa crítica também, inclusive rindo de si mesmo, porque quem é ele, né, para não ser criticado, quem é ele para não ter defeitos, etc. Então esse é o moralmente forte, né? Esse está numa boa relação com a sua dignidade, e ele pode então aguentar a crítica. Essa advertência, ela também é interessante para a gente pensar que a dignidade, talvez ao contrário do que outros pensam, e aí eu estou falando desse ponto de vista da moralidade, esse ponto de vista da inteligência moral, essa sensação da dignidade não é por ela que necessariamente a gente tem que ir lá brigar e se defender diante dos outros, não acatar isso ou aquilo. Não é essa dignidade que manda isso, né? Às vezes a gente precisa fazer isso mais por uma situação de justiça, né? De justiça, especialmente quando isso vai trazer bem para outras pessoas, né? Quando com isso de fato a gente vai corrigir uma situação social, por exemplo, mas não para defender a própria dignidade. Para defender a própria dignidade, essa pessoa moralmente forte, ela não precisa, porque nada vai tirar isso dela. E repito, isso é interessante ouvir isso de Epicteto, que foi um escravo. Por isso que eu digo, ele pôde entender o que é mais profundo e consistente em termos de dignidade e de liberdade, né? Alguém que foi escravo. Né? Eu faço uma pausa, já terminando, para primeiro cumprimentar. Surgiu também aqui no Instagram a Luísa. Eu não sei se nós nos conhecemos, Luísa, mas de qualquer forma é um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. E também se manifesta aqui a Roselma e eu vou ler o que ela escreve. Se a gente transplantar isso para um nível macro, por exemplo, evolução, progresso e desenvolvimento de uma nação, eu lembro de Steve Jobs. Eu não sei, Roselma, a relação com Steve Jobs. Steve Jobs. Você até pode escrever aí algo mais e me dar essa referência, né? Mas a ideia de levar isso para um nível macro, isso é uma visão perfeita em termos daquilo que justamente o Mandela mostrou lá no nível tribal dele, que é a postura democrática, né?
que é a da tolerância, né? Então, quando há tolerância, há a, a permissão da crítica. Você não quer punir, não quer banir aquele que critica, você não quer muito menos destruir, agredir aquele que critica. Então, no nível macro, esse aguentar a crítica se torna a virtude da tolerância. E Steve Jobs falava que não são os que estão satisfeitos que fazem as coisas mudar, progredir e melhorar. São os insatisfeitos, os que criticam e conseguem ver mais além, que fazem as coisas melhorarem. Sim, é isso mesmo. E por isso, como diz Confúcio, a crítica é uma oportunidade. Né? O que critica está gerando uma oportunidade. Né? Ele está mostrando os problemas que estão acontecendo. Né? Está mostrando a imperfeição, a desarmonia, a desordem, as injustiças. Então, os críticos, eles estão fazendo o seu serviço. Né? E o criticado tem a oportunidade de corrigir. A crítica dá a oportunidade de corrigir. Então, sim, você esclareceu, Roselma. Então, é isso mesmo, né? A crítica como uma oportunidade. A gente pode pensar a crítica como oportunidade, a crise como uma oportunidade. Então, o aguentar a crítica é isso, né? Aguentar a crítica porque a crítica, a depender do modo como ela é abordada, né? Como eu me coloco diante da crítica, a crítica é uma oportunidade. É uma oportunidade e ela lembra, né, de quem eu sou, no sentido de eu ser limitado mesmo. Essa é uma lembrança importante, que é a moral prática, que são as virtudes, elas sempre colocam para nós. Né? Elas nos lembram que um ser humano, né, virtuoso, um ser humano mais bem acabado, não é não é um empreendimento simples, não é um empreendimento fácil. Por isso a importância de se aprender, né? De se aprender sobre inteligência moral, para tomar, então, essas lições como sendo um treinamento, né, para a nossa excelência. Então, tá bem, vou terminando devagarzinho, para quem sabe alguém ainda manifestar alguma coisa. Vou terminando sempre com a expectativa de ter passado uma mensagem clara e útil para você. Então, né, vamos tentar, né, lembrar da excelência dessas fontes, né, Mandela e essa experiência de uma elite moral e política que ele teve na África do Sul, lembrar de Epicteto, lembrar de Confúcio, sobre como que esses sábios nos ensinam a lidar com uma coisa que é corriqueira das nossas vidas, que é o fato de receber críticas, né? E que não é algo simples, não é algo muito fácil de lidar, né? A gente precisa ter uma referência para saber lidar com isso, com serenidade e com sabedoria. Então tá bem, querida pessoa, eu fico por aqui. Lembre de se inscrever no canal, lembre de compartilhar o link, né, de divulgar esse trabalho, de dar notícias sobre esse trabalho. E fique atento às nossas comunicações para um próximo encontro. Então tá bom, tenha um bom dia ainda, um bom resto de domingo. Tudo de bom, obrigado.